Cadê o papelzinho? Mostra pra mim. Não, só esse papel por enquanto. Como podemos aplicar corretamente os ensinamentos da Bíblia aos dias atuais? Quais partes da Bíblia não mais se aplicam aos nossos dias? Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica. Nesta série estamos vendo os fundamentos da hermenêutica bíblica. Como interpretar corretamente a Palavra de Deus. O tema de hoje é a aplicação contemporânea da Bíblia. Como podemos aplicar a Bíblia aos ensinamentos da Bíblia aos nossos dias? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa muito especial, meu querido irmão Heber. Ele é bacharel em Direito, ele também é graduado em História e tem pós-graduação em Ciência da Religião. Professor de História do Colégio Adventista de Governador Valadares. O negócio é top! Seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade. Vamos começar o tema de hoje, vamos abrir a Palavra de Deus. Série Interpretação Bíblica, a aplicação contemporânea da Bíblia. Os escritores bíblicos concordam que a mensagem da Bíblia não está limitada a uma cultura e povo específicos ou a determinado tempo. Pelo contrário, a mensagem bíblica é permanente e aplicável a todas as pessoas. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro capítulo 1, versos 23 a 25. A aplicação da mensagem bíblica é de caráter universal para todas as pessoas e atemporal para todas as épocas. Obviamente que certas formas e práticas antigas descritas na Bíblia exigirão maneiras diferentes de aplicá-las nos dias atuais. Por exemplo, as instruções de Paulo para os escravos cristãos e seus senhores, em Efésios capítulo 6, versos 5 a 9, não têm validade, onde a escravidão já não existe mais. Porém, seus princípios podem ser adaptados às modernas relações entre patrões e empregados. Importante dizer que contextualizar aos nossos dias as práticas antigas descritas na Bíblia envolve certos riscos. No estudo da história, nós temos um termo que chamamos de anacronismo. Anacronismo é você pegar uma ideia ou um conceito de uma época e aplicá-lo a uma época diferente, o que pode gerar muitos erros. Inclusive, no estudo da história já gerou até erros grosseiros, como racismos e preconceitos. Infelizmente, acontece muito o erro do anacronismo ao estudar a Bíblia. Os escritores do Novo Testamento reconhecem que determinadas práticas do Antigo Testamento não estão mais em vigor para os cristãos, como as leis cerimoniais e rituais e as leis civis e teocráticas dadas a Israel.
Mas os escritores não decidiram arbitrariamente quais partes do Antigo Testamento seriam abolidas e quais permaneceriam válidas e relevantes. Eles reconheceram, dentro da própria Escritura Sagrada, os critérios que determinam o que do Antigo Testamento é de caráter permanente, obrigatório e universal, e o que já teve seu prazo de prescrição cumprido. As leis cerimoniais dos rituais de sacrifícios de animais, por exemplo, foram abolidas. Sua função era apontar didaticamente para o futuro grande sacrifício que Jesus realizaria em prol da raça humana perdida. Uma vez que esse grande sacrifício foi consumado na cruz, todo o sistema de rituais de sacrifícios de animais foi abolido. No exato momento em que Jesus morreu na cruz, o véu do santuário em Jerusalém se rasgou em duas partes, de alto a baixo, como está lá registrado em Mateus capítulo 27, verso 51, mostrando assim, por um ato sobrenatural divino, que os rituais daquele santuário haviam cumprido sua função e a partir de agora estavam abolidos para sempre. Daniel mesmo já havia profetizado sobre esse momento, no qual a morte do ungido faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, como está lá em Daniel capítulo 9, versos 26 e 27. As leis civis do antigo Israel também não estão mais em vigor, foram abolidas. Algumas dessas leis nos causam estranheza e outras até aversão e horror, mas foram leis necessárias para aqueles tempos. Quando vamos à Bíblia, nós temos ali em Êxodo capítulo 21 várias leis civis e ali no meio está a lei do talião, que a gente chama a lei do olho por olho, dente por dente. E a gente fica pensando, por que Deus colocou essa lei nesse povo de Israel, nesse período, que é uma lei que se uma pessoa te machucar, você devolve na mesma medida a pessoa que te machucou? Se a gente analisar o contexto, a gente vê que realmente foi necessário. Essa lei do talião, historicamente, já surgiu 500 anos antes de Moisés, lá na Babilônia. O rei Hammurabi, ele fez o Código de Hammurabi e instituiu essa lei sobre os babilônicos. E Deus aplicou essa lei aos israelitas após o Êxodo. O que a gente percebe é o seguinte, quando a gente estuda a história do povo de Israel, o próprio profeta Jeremias, no capítulo 5, cita ali as palavras de Deus, descrevendo o povo como obstinado e rebelde, o povo de Deus. Quando vamos em Gênesis 34, temos a história de Diná, filha de Jacó. Ela vai passear na cidade de Siquém e lá o filho do rei, ele a seduz e violenta ela sexualmente. Os irmãos de Diná, quando descobrem isso, eles inventam uma história e depois eles invadem a cidade e matam todos os homens da cidade. Então a gente vê uma retaliação muito superior à ofensa, né? Matar todos os homens da cidade. Foi algo extremamente violento. Por isso, então, lá no Êxodo, Deus institui a lei do talião. É para uma forma de controlar a vingança. Se uma pessoa te machuca, o máximo que você vai fazer é o mesmo machucado. Não vai fazer matanças nem vinganças eternas. É somente aquilo. Se numa briga perder um dente, o máximo que vai fazer é tirar o dente do outro. E ponto final. Depois, quando Jesus Cristo veio a este mundo, em Mateus 5, Jesus faz o Sermão da Montanha. A partir do verso 38, Jesus fala: lembre-se do que foi dito, olho por olho, dente por dente. Agora eu vos afirmo, não resistir ao perverso. Se alguém te bater num lado da face, ofereça o outro lado da face. Então vemos aqui Jesus acabando com esse processo de vingança. Então,
Quando a gente estuda todo esse contexto, a gente vê que Deus estava ensinando uma forma do povo se controlar. Como o povo estava sendo muito obstinado, sendo muito vingativo, Deus primeiro controla. Primeiro, somente olho por olho, dente por dente. Depois, com Jesus, Jesus abole essa lei civil de vingança. E Jesus retorna à lei original, ao propósito da lei original de Deus, a lei do amor e do perdão. Enquanto que há práticas antigas que foram abolidas ou substituídas, a Bíblia deixa claro que há aquelas práticas que se acham tão intrinsecamente ligadas a seu significado espiritual que é impossível aboli-las ou substituí-las. É o caso, por exemplo, da observância do sábado como dia santificado a Deus, que não pode ser abolida ou substituída pela observância do domingo. O objetivo final de quem estuda e interpreta a Bíblia é aplicar seus ensinos à vida diária, ao cotidiano. Diante de uma passagem bíblica, todo intérprete das Escrituras deve fazer as seguintes perguntas: como ela se aplica a mim? Como ela afeta a minha vida espiritual? Como ela revela a vontade de Deus para mim? Quais promessas ela contém? Quais vitórias para eu experimentar? Quais pecados para eu evitar? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, verso 4. Obrigado por assistir a este vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de agradecer o meu irmão Eber por essas explicações, pela participação especial que fez em nosso vídeo. Então vamos lá. Um abraço, Jesus te abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Ele é bacharel em Direito. Bacharel, você baixou ele, né? Ele é bacharel. Ele é bacharel. Bacharel. Você falou ele é bacharel. Eu falei errado. Sotaque Então, carioca. ainda bem que eu tô aqui. Senão isso ia pro YouTube. Tá bom, vamos lá. E olha o que fora que Tá. Você vai editar, né? Edito. Tá. Prrr.